Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos então, com muito carinho, apresentar mais para vocês sobre a divina vontade, sobre os escritos da Luísa Picarreta, sobre todos esses conhecimentos. Mas queremos hoje, de uma forma toda especial, avançar um pouco mais em alguns elementos importantes e que vão dar muito ênfase ao conteúdo da espiritualidade da divina vontade. Estamos fazendo a vida da Luísa aos goles, né, do volume 1, mas queremos também avançar no conhecimento da sua espiritualidade. Então, hoje vamos falar mais sobre isso, alencar alguns assuntos bem fortes e profundos sobre o reino da vontade divina e o que é viver na vontade divina, compreendendo como mergulhar profundamente no mar do amor de Deus por nós. Então, quero que você esteja comigo com muita atenção nestes temas que iremos tratar a partir deste vídeo e em vários outros que iremos começar a trabalhar. Vamos falar então sobre esse mergulhar no mar do amor divino, a vontade de Deus e a santidade do homem. Quero aprofundar em um tema central para a nossa vida espiritual, a vontade de Deus e como ela se relaciona com a nossa busca pela santidade. Esse é o tema principal do nosso canal. É o que nós buscamos e o que nós queremos ajudar todos a encontrar, a conseguir alcançar, a não achar que isso é plenamente difícil, como muitos sacerdotes falam, mas não é difícil. É fácil. Por quê? Porque quem faz a gente ser santo não é nós, é o próprio Deus. Então queremos que você possa entender isso. É muito difícil muitas vezes para algumas pessoas, porque elas acreditam que ser santo é ser assim como aquela pessoa que extraordinariamente fez milagres e prodígios infinitos e conversões infinitas e fez grandes atos de heroísmo. Mas não é isso. É muito mais profundo e mais simples. É muito mais conhecimento de Deus, penetrar no universo divino. É mais entender sobre o relacionamento seu de homem, de ser humano, de criatura, o cara com o seu Criador. Mas quem é santo é Deus. Nós vamos nos juntar à sua santidade. E isso não é difícil. Eu quero que você compreenda isso. E essa nossa existência, que nós fomos criados, é para esse propósito, para sermos santos. É o que a nossa catequese da nossa Igreja Católica Apostólica Romana nos ensina. Que nós somos chamados a sermos santos, somos capazes de Deus. E Deus, ele nos criou com essa capacidade, para nós vivermos nele, com ele e para ele. É o propósito, amar e servir a Deus. Então, a natureza do amor divino é justamente nos ajudar a viver essa vida com ele de união completa. Esse é o propósito dele e é o trabalho que ele realiza constantemente. E nós devemos corresponder a esse trabalho. O desejo de Deus é morar no seu coração. Tudo começa com uma verdade fundamental. O desejo de Deus está já desde sempre inscrito no coração de cada ser humano. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 27, nós fomos criados por Deus e para Deus. No entanto, muitas vezes esquecemos dessa verdade e não a colocamos em prática quase nunca, né, em nossas vidas. Mas para quem viver na vontade divina, isso vai ser algo constante, que vai ser sempre lembrado em seu coração diariamente e nos passos a passos, né, passo a passo da sua vida, ato a ato que ela faz. Essa alma vai ser cercada para poder viver dessa forma. Acredite, é possível e nós já estamos aqui no nosso canal vivendo e buscando colocar isso em prática na nossa vida e testemunhando em todos os nossos momentos de vida, em todos os vídeos que fazemos, nós estamos aqui constantemente partilhando a nossa vida com vocês. Por isso, vivemos ocupados para buscar viver plenamente essa verdade,
de que fomos criados por Deus e para Deus. É o que nós queremos. Mas a realidade do mundo é que os outros, a maioria das pessoas que não estão buscando essa vida, estão ocupados com as conquistas do mundo. Mas raramente colocam-se no lugar de dizer que eu sou de Deus e todo o esforço da minha vida deve ser direcionado para alcançá-lo. Infelizmente, é o que menos falam hoje, é o que menos buscam. Muitos não buscam essa realidade, até mesmo pessoas que estão participando de igrejas, se são pregadores, são pessoas, né, que vivem uma religião, elas não estão plenamente vivendo esse conceito. Elas estão vivendo para si e buscando em Deus o retorno para si mesmo, para poder buscar a si mesmo, não buscar a Deus. Então a pessoa quer conhecer Deus para buscar mais a si próprio e se achar capaz de ser alguma coisa, mas não em Deus, para Deus, mas para si mesmo. Pega Deus e traz para si e não vive para Deus. Então, é um relacionamento diferente. Usa de Deus, usa dos elementos de Deus, usa da palavra de Deus, para que Deus enfeite a própria obra, para que essa pessoa se sinta melhor por dizer que é de Deus, por falar que é pastor, por falar que é padre, por falar que é pregador, por falar que é devoto, por falar que reza tal, que reza aquilo, que reza. Essa pessoa vai falar, eu tenho espiritualidade, eu tenho mística, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu busco isso em Deus, então eu tenho uma vida íntima com Deus. Mas para poder dizer que eu sou especial, eu sou cheio de alguma coisa boa, porque eu pego Deus como meu, né, como uma veste, né, como um meio de um canal que vai ser para se enfeitar, mas Deus realmente não está sendo seguido e amado. Né? Deus não está sendo buscado como elemento para que essa pessoa vá para Ele. É ela que pega os elementos que Deus possa fazer ela melhor aos olhos dos outros e dos seus próprios objetivos. Infelizmente, é o que o ser humano, sua maioria, faz. Deus, então, não cessa de insistir conosco, da sua iniciativa de nos atrair para Ele, porque só nele realmente é onde encontramos a verdadeira felicidade e a realização plena da nossa dignidade humana. A nossa vocação é a comunhão com Deus, um diálogo contínuo com o Criador, que nos ama e nos chama desde o nosso nascimento. Mas para viver essa verdade, precisamos reconhecer livremente o amor de Deus e nos entregar a Ele. E a verdade única que nós recebemos como revelação neste mundo é Jesus Cristo. Muitas vezes buscamos a verdade em lugares errados. Jesus já nos disse: eu que sou o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14,6. A verdade não é algo que podemos encontrar em qualquer lugar no mundo. Que aonde que já tem múltiplas, entre aspas, verdades, que na realidade são mentiras. A verdade é uma só, Jesus Cristo, na sua essência mais perfeita. Para compreender isso, precisamos voltar ao início. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mais especificamente à imagem de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Deus nos criou com uma natureza humana. Também nos deu a vida divina através do sopro de seu Espírito. Quando ele sopra o alento, o sopro divino em Adão e dá a vida. Esse é o sopro da vida divina que está reinando na alma. E essa alma que pensa, que é racional e que tem sentimentos diferentes dos outros animais, das outras criaturas irracionais. Ele nos fez, então, com 3 poderes da nossa alma: vontade, inteligência e memória. Esses poderes são a chave para nos unirmos à Trindade, ao nosso Deus, à Santíssima Trindade. A nossa vontade humana se une ao Pai, a nossa inteligência humana se une ao Filho e a nossa memória humana ao Espírito Santo. O amor divino tem a necessidade de ser compartilhar, de se compartilhar, de se doar, de se dar. Pois Deus é amor
o amor em sua essência mais perfeita. É um ato de entrega total. É pura doação de si. Na Trindade, o Pai se entrega ao Filho e o Filho corresponde a esse amor. Desse movimento de entrega e correspondência surge o Espírito Santo, o amor divino. No entanto, esse amor não pode ficar contido apenas dentro da Trindade. Precisa ser compartilhado fora, ad extra dessa comunhão de pessoas, de três pessoas. Sai para fora. E por isso é que Deus criou o ser humano, para ter com quem compartilhar o seu amor. Mas, para que o homem pudesse receber esse amor em plenitude, Deus precisava torná-lo semelhante a si mesmo. Assim, o Verbo Eterno se encarnou em Jesus Cristo, em sua humanidade, compartilhando conosco a sua divindade e nos capacitando a viver em comunhão com Ele. Como ele fez isso? Ele veio para a Terra, viveu no meio de nós, revelou-nos a si próprio, revelou-nos o Pai, o seu projeto e entregou-se em sacrifício, para nos dar o exemplo do que é doar-se, dar-se em direção à vontade de seu Pai, e pedindo que nós façamos o mesmo caminho de renúncia para podermos nos doar novamente a essa comunhão com Deus que foi perdida através do pecado. E ele veio restaurar essa comunhão com o Pai. Queremos falar sobre isso. Bem, lá no início, realmente o ser humano, Adão, vivia em plena santidade, unido a Deus. Ele não precisava de leis, nem de mandamentos como nós e nem sacramentos, porque a sua santidade é completa. No entanto, essa santidade era condicionada à sua obediência à vontade de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles então perderam essa união, perderam essa amizade com Deus. E a partir daí começou um longo processo em que Deus desejou restaurar essa comunhão, que culminou com a vinda de seu Filho, o Verbo encarnado à Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio não apenas para nos salvar, mas para restaurar em nós essa santidade perdida, através de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Ele então pagou o preço pelas nossas dívidas para com o relacionamento falhado com o Pai e nos devolveu a possibilidade de podermos novamente viver essa união com Deus. No entanto, essa restauração não é automática. Ela exige de todos nós a nossa resposta individual, a renúncia à nossa própria vontade e a entrega total também à obediência à vontade de Deus. Por isso, queremos entender essa natureza humana, essa queda e essa redenção em Cristo. Vamos aprofundar mais esse tema. Bem, espero que você já esteja entendendo um pouco mais sobre o que é todo esse mistério que Luísa Picarreta trouxe para nós, através de seus escritos. Por isso, desde já te convido a conhecer esses escritos no nosso site, livrodocel.com.br/fiat. Lá você pode baixar todos os 36 volumes da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Quero que você nos dê uma ajuda, dando um like nesse vídeo, compartilhando para com seus amigos e fazendo vários comentários. Por favor, nos ajude para que possamos ser encontrados através de outras pessoas que precisam e devem conhecer essa graciosidade, essa preciosidade, que são as verdades do Fiat Supremo, as verdades do reino da vontade divina, que foi trazido o dom de viver na vontade divina através da serva de Deus católica, Luísa Picarreta. Bem, vamos lá. Continuando então, nós queremos destacar então a nossa natureza humana, que foi então criada à imagem e semelhança de Jesus, o Verbo. Isso significa que o ser humano, então, carrega em si as características divinas, como a capacidade de amar, pensar, decidir e se relacionar. Jesus, então, ao assumir a nossa própria natureza, ele tornou-se idêntico a nós em tudo.
Porém, ele já era o verbo, ele já era um humano em excelência no pensamento do Pai, antes de ser criada a primeira criatura humana, Adão. Adão foi criado por causa e para Jesus, conforme está nas Sagradas Escrituras. Tudo foi feito para ele e por ele, e nada sem ele algo deveria ter sido feito. Então, o texto começa, dizendo para nós que temos toda essa mesma capacidade de amar, de pensar, de decidir se relacionar como Deus. E ao assumir a sua natureza, Jesus tornou-se idêntico a nós em tudo, exceto no pecado. Ele não tinha essa distância de Deus. Ele não tinha essa desobediência à vontade de Deus. Ele possuía como natureza a mesma vontade que Deus tinha, né? Ele possui uma humanidade completa, corpo, alma e espírito, com os três também poderes da sua alma, vontade, inteligência e memória. Essa união entre a humanidade e a divindade é central para entender a santidade original do homem. No paraíso terrestre, Adão foi criado em estado de santidade plena. Ele não precisava de leis, mandamentos ou sacramentos, pois sua união com Deus era direta e perfeita. A santidade de Adão não era apenas um dom gratuito, mas também condicionada ao seu livre-arbítrio. Ele tinha liberdade de poder escolher permanecer ou não unido a Deus. Essa liberdade é essencial para compreender a natureza do amor de Deus, que só é verdadeiro quando é uma escolha livre. E é o mesmo amor de Deus que é implantado no ser humano. Por isso, esse amor é livre. Como Deus é livre e Ele ama porque deseja amar, nós somos livres e devemos também amar por desejar voluntariamente e escolher amar a pessoa amada. A queda de Adão e Eva, então, ocorreu quando eles escolheram falhar nessa comunhão com Deus. Deixaram de amar a Deus como primeiro para poder amar a si próprios. E escolheram, então, desobedecer a Deus, seduzidos pela tentação de Satanás. Eva, que não tinha a mesma união direta com a divindade que Adão tinha, foi abordada primeiro. Ao comer o fruto proibido e oferecê-lo a Adão, ambos perderam os dons sobrenaturais que tinham. A consequência foi então uma ruptura da união íntima com Deus, e o homem foi expulso do paraíso, que era o próprio Deus, né? O paraíso é o próprio Deus, é a própria comunhão com Deus. Na verdade, como o texto sugere, verdadeiramente, foi Deus quem se retirou da terra. Foi Deus quem se retirou da comunhão com o homem, pois o pecado tornou o homem impossível de manter essa união com Deus, por causa da sua escolha, por causa da sua liberdade de ter escolhido fazer, né, a obra contrária ao que Deus desejava. Após a queda, Deus então inicia um plano de redenção para restaurar a humanidade à sua santidade original novamente. Esse plano de amor que perdoa e a misericórdia infinita culminou na vinda de seu Filho Jesus Cristo, que através de sua vida, morte e ressurreição, reconstruiu a possibilidade de união entre Deus e o homem. O homem perdeu, o homem não tem mais como subir. E por causa dessa verdade de não ter como mais subir, Deus é quem precisa ter a iniciativa de descer até o homem novamente. Essa é a realidade. Não é que o homem faz alguma coisa para conseguir restaurar essa comunhão com Deus, mas é sim, Deus é quem faz por sua própria iniciativa de misericórdia, reaproximar-se do homem. Isso é um contexto muito importante. O homem está perdido, mas é Deus quem vem encontrá-lo e salvá-lo. E nesse plano que culminou na vida de seu filho Jesus, que através de sua vida, Jesus não apenas restaura a graça perdida ao homem, mas também nos deu os meios para nos santificarmos, que é sermos novamente, né, comunhão perfeita com Deus.
usando dos sacramentos e a igreja e a intercessão dos santos. Um dos pontos centrais é o livre-arbítrio nessa questão. A redenção e a santificação também necessitam da ação do livre-arbítrio, né? Tanto que é o homem novamente convidado, chamado por livre e espontânea vontade a voltar à comunhão com Deus, se assim o desejar. São oferecidas por Cristo a nós. Todos esses meios, santificação e redenção, e são plenamente eficazes se o homem escolher livremente aceitar. A vontade humana é o ponto crucial para isso. É onde o homem se decide qual o destino espiritual que ele deseja. Estar com Deus para sempre ou se distanciar plenamente. Como o texto afirma, tudo depende da vontade do homem. Sem a cooperação do próprio homem, as graças da redenção e santificação serão plenamente inúteis. O que essa obra vem ressaltar? Que a criação de Deus, então, foi perfeita e completa. Não há nada a acrescentar ou retirar. A redenção e a santificação não são novas criações, mas a restauração da sua obra original. Ele não desiste do seu plano original. Isso refuta as ideias como a evolução e o poligianismo, que sugerem que a criação foi um processo incompleto ou em andamento. A obra de Deus sempre é definitiva e completa desde o início. A santificação é descrita como um processo, então, de retorno ao estado original dessa união perfeita com Deus. Através da graça e da luz divina, o homem é chamado a purificar-se, enobrecer-se e divinizar-se, retomando a vontade de Deus como sua herança. Esse processo não é automático, exige uma resposta ativa e consciente do homem. Esse chamado, então, a vivermos livremente na santidade, se assim desejarmos, lembrando que essa redenção que Jesus conquistou a nós só tem o efeito pleno quando nós escolhemos livremente, como já foi dito. Escolhermos e permanecermos assim todos os dias, em todos os atos. Escolhemos viver essa união com a vontade de Deus, obedecendo como Adão vivia antes, nós iremos hoje viver plenamente assim. A liberdade nossa é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Permanecer, escolhendo obedecer todos os momentos, sem cortar esse vínculo, sem novamente obedecer a Satanás e a serpente e fazer um ato contra a vontade de Deus. Acabou, você vai relembrar o pecado e desejar não fazê-lo. Não ofender a Deus novamente. Cabe à alma, né, decidir plenamente se quer manter-se assim. Retornar ao seu estado de graça original e viver plenamente unida e fundida com o seu Criador e nunca mais afastar-se dele. Ou, se caso não conseguir, se não quer, porque Deus vai dar força para você conseguir, é possível, você pode, né, se você não quiser, mesmo sabendo ser possível, você pode afastar-se plenamente de Deus. A liberdade é sua. Deus nunca vai retirar esse dom que ele lhe deu. Então, claramente vemos essa grandiosidade do trabalho de Deus, dessa criação, da profundidade da queda e a maravilha da redenção e santificação. Que nos lembra que, embora tenhamos perdido essa santidade original, Deus nos oferece, através de Cristo, a possibilidade de restaurar essa união. No entanto, essa restauração depende da nossa resposta livre. Isso é muito importante guardar, ressaltar bem. É o que nós queremos frisar aqui. Tudo depende da nossa liberdade. É uma resposta livre e amorosa à vontade de Deus. A santidade não é apenas um dom, mas é realmente uma escolha permanente, diária, em viver plenamente, nunca mais querer sair da comunhão com Deus. Preferir morrer 1000 mortes, como diz Luísa, como diz Nossa Senhora,
preferir morrer 1000 mortes antes de querer novamente ofender a Deus, como Adão e Eva fizeram. Queremos então também compreender sobre a criação. O que Deus, na sua criação, quer nos dizer sobre essa graça tão grande e o amor dele tão poderoso. A vontade divina na criação, redenção e santificação, conforme o texto do Livro do Céu, dado por Jesus a Luísa no dia 3 de junho de 1925. Vamos ler o que fala, o que aprofunda esse texto. É uma reflexão dada a Jesus que é muito profunda, que nos convida a contemplar a grandiosidade da criação, a necessidade dessa redenção e esse processo de santificação, sempre centrados na vontade divina. Ele nos apresenta uma visão integrada da obra de Deus, desde o princípio até a restauração da humanidade, destacando que a plenitude da vida espiritual só é alcançada quando o homem se une à vontade de Deus novamente. No início do texto, que é dado a Luísa, há uma ênfase na criação como um momento em que Deus manifestou toda a sua majestade, poder e sabedoria. A criação é descrita como uma obra perfeita, confirmando o outro texto que nós dizemos que não está em andamento e ainda em continuidade. Tudo foi perfeito. Onde cada detalhe do universo reflete a harmonia, a ordem e o amor de Deus. O texto nos convida a admirar a complexidade e a beleza do mundo criado, reconhecendo que mesmo os maiores cientistas, diante da obra divina, percebem a limitação do conhecimento humano. A criação não é apenas um ato de poder, mas também de amor. Deus que se esconde nas coisas criadas, permitindo que o homem, em sua condição mortal, possa se relacionar com ele sem ser consumido por sua glória. Isso revela um Deus que deseja estar próximo, escondido nas coisas criadas e servindo às suas criaturas, mesmo que de maneira escondida. E no texto também dado a Jesus por Luísa, de Jesus para Luísa, o texto afirma que a redenção não foi uma nova criação, mas sim uma reparação dos males que foram causados pelo pecado. A queda no Éden trouxe consequências ali profundas e a redenção realizada por Cristo foi o meio pelo qual Deus restaurou a possibilidade de reconciliação novamente, dessa unidade entre o homem e o Criador novamente, e o Pai. A redenção, então, não acrescenta nada à criação, mas corrige o que foi quebrado pelo pecado. É um ato de grande misericórdia, como eu já disse, em que é Deus com sua iniciativa de novamente reconhecer que o homem não é capaz por si próprio e Deus é quem pode restaurar novamente essa comunhão com o homem e dar essa chance do homem retornar ao seu estado original de comunhão com Deus. É uma graça, é um amor infinito que emociona. Saber que Deus desce do seu trono, aquele que criou todas as coisas, desce do seu trono para poder restaurar de novo. Ele que vem e pega o celular e digita o nosso número. Nós o ofendemos, nós o magoamos, mas ele vai e pega o seu celular do céu e digita para falar conosco. Adão, eu te amo e eu não consigo viver sem você. Ou eu não quero, na verdade, eu consigo viver sem você, Adão, mas na verdade eu não quero viver sem você. Então é isso. É o nosso Deus ligando do céu para nós e dizendo: você quer? Você quer ter comunhão comigo novamente? E o que nós vamos dizer, meu irmão? Ó, minha irmã, o que nós vamos responder ao nosso Deus? Eu quero responder e já respondi. Sim, Senhor, fiat, faça-se. Eu creio e confio em vós, que eu posso viver plenamente esse dom contigo, esse dom de viver na vontade divina, unida para sempre contigo, retornando à santidade original. Porque é o Senhor quem vai me dar tudo, toda a força, toda a sua própria santidade, o próprio amor que vem de ti,
É com o seu amor próprio que eu irei amá-lo. É com o seu poder que eu irei, né, poder sentir amor e poder realizar os atos contigo. É com a sua ajuda, não é sozinha. Por isso eu confio em vós. A santificação, então, é assim apresentada por um processo de amor contínuo, no qual o homem recebe esse contato da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua luz, né, de verdades e ajudas para retornar cada um de nós ao seu estado original. Como foi planejado lá na criação. No Éden, o homem era santo e feliz, porque vivia em plena harmonia com a vontade divina. O que fazia Adão ser santo? Era poder fazer a vontade santa de Deus. Se você abre mão da sua vontade pecaminosa, humana, e faz só aquilo que é a vontade de Deus, você é santo porque você está fazendo a vontade santa do seu Criador. Você não faz a sua própria vontade humana pecaminosa. E não é difícil, né? Estamos aqui constantemente ensinando, passo a passo, na escola da Divina Vontade, o que é viver essa santidade e como é reconhecer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida, né? Para a gente poder fazê-la. Não é impossível, é muito simples. É as pessoas que querem complicar, porque querem dizer que não é possível. Quando você diz não é possível, é porque você não quer. A sua vontade não foi colocada ainda para viver isso. Quem quer, consegue, né? Calar essa voz do impossível, né? De dizer que é impossível e começa a dizer: se você está dizendo que é possível, eu quero entender e eu vou buscar compreender e eu vou buscar fazer. Mas a pessoa que dentro de si diz: não, não é possível. Deus é muito santo e eu sou muito pecador. Então, você vê só o seu pecado, você vê só as suas vontades, você vê só que você não consegue ficar sem fazer pecado e você fala, então não é possível para mim. Não é possível para mim, porque eu não quero. Eu não quero abrir mão de fazer o pecado. Eu não quero abrir mão da minha própria vontade, dos meus gostos. Eu gosto de fazer do meu jeito. E o jeito de Deus é aceitando sofrimentos, é renunciando a mim e deixando o outro ganhar. E certas coisas que Jesus ensinou eu acho muito injustas. Não concordo com a vontade de Deus. Então, eu sei que eu não concordo. Eu não concordo. Então, você é rebelde. Você é filho do demônio, filho de Satanás, e você não percebeu isso. E por isso você não consegue falar que você vai conseguir fazer a vontade divina. Então, quem fala é muito difícil fazer a vontade divina é porque ama fazer a própria vontade. É porque ama pecado, tá? Então, seja consciente disso. Tome a sua decisão de odiar o pecado a partir de agora. Reconheça. Faça uma confissão de que você existe, ainda tem dentro de você essa vontade de pecar. Ainda tem dentro de você esse apego ao pecado, apego a si próprio, apego aos seus gostos e ao seu modo de agir. E não concorda com o evangelho, não concorda com a renúncia de si, não concorda com o abrir mão dos seus direitos, às vezes em prol do outro. Você não concorda com a forma de amor que Deus ensinou em Cristo Jesus, que é um ato de mansidão, né, de virtude, de paciência, de resignação e muitas coisas que você não é capaz de fazer porque você recebeu, né, aquela comunicação da rebeldia dada por Satanás no pecado original. E essa essência pecaminosa que move em você é o que você cultiva dentro de você. E você se mantém rebelde à vontade de Deus e à forma como Deus ama e à forma como Deus quer que você também ama como Ele. Então, infelizmente, tem pessoas que sabem muito bem, né? É como um padre esses dias disse: você sabe o que Deus vai pedir para você, mas você não quer dar. Por isso você não aprofunda relacionamento de santidade, porque você sabe que você não quer dar o que Deus vai pedir e cobrar de você. Infelizmente, nós temos que ser conscientes. Se você vive dessa forma, vai te custar muito purgatório se você se arrepender no fim da sua vida. Ou vai te custar a sua alma e pode ser que você seja filho de Satanás eternamente no inferno.
se continuar com esses pensamentos e não se arrepender deles. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido a isso. Pensa profundamente no que vale a pena fazer desde já, em vida. Não espera morrer para tomar a decisão, porque depois não vai ter mais chance. Se Jesus hoje decidir ou amanhã te levar ser o seu último dia, como será que vai ser? Vai dar tempo de você se arrepender? Verdadeiramente, porque não dá para se arrepender de mentira. Tem que se arrepender verdadeiramente. Será que você vai se arrepender verdadeiramente? Será que Deus vai conseguir ter, por justiça, dar essa graça a você se você não buscou isso antes? E quantos convites Deus fez através de pessoas, até como eu mesmo agora estou te convidando, e você ouviu, mas não quis atender. E são chamados que muitas vezes estão sendo anotados por Jesus lá, e na hora que chegar o seu último dia, você não vai ter mais tempo, porque Jesus viu que ontem ele falou com você, antes de ontem ele falou com você, há uma semana atrás ele falou com você através de alguém, e você não deu o passo em direção a ele. Então, no último dia, será que você vai continuar pensando que vai dar tempo? Não, talvez não dê. Então, decida-se hoje a viver plenamente essa verdade. Toma sua decisão. Abre mão de uma vez por todas dessa vida de pecado. Abre mão desses gostos, desses apegos que você tem, dessas paixões que você não abre mão de jeito nenhum, dessa forma errada de pensar, contaminada pelo mundo, pelo Satanás. Larga a mão desse pensamento, isso não vai te levar a lugar nenhum. Continuando então, a santificação só é completa quando o homem então abraça plenamente essa vontade de Deus, como regra plena da sua própria vida. Sem isso, mesmo as obras da redenção e da santificação permanecem incompletas, pois falta o elemento essencial da liberdade do homem decidir a viver dessa forma, como Deus ensinou, com a sua vontade divina. A vontade de Deus é, então, o ponto central de toda a obra de Deus na nossa alma. Na criação, ela foi o princípio ordenador. Na redenção, o meio de reparação. E na santificação, o caminho de restauração completa. A vontade divina é descrita como a herança que Deus deseja dar ao homem, uma herança que traz consigo a plenitude da vida espiritual. A vontade de Deus não é apenas um conjunto de regras ou mandamentos. Ah, você pensa que é? Não é. Mas é uma força dinâmica que transforma você de dentro para fora. Você vai preferir fazer o que Jesus ensinou. Você simplesmente não vai falar, tem que fazer desse jeito, porque ele exige. O dom da vontade divina vai te ajudar através das luzes das verdades que vão trazer insights na sua alma, na sua mente. Você vai experimentar e vai ver frutos alegres, gozos espirituais, quando você escolher fazer a vontade de Deus. Você vai sentir frutos e consequências desses atos que vão lhe cercar e vão lhe trazer uma alegria. E essa alegria vai aumentando em sua alma e você vai preferindo, vai percebendo que você agora vive uma paz, uma alegria verdadeira, por estar escolhendo viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. E assim você vai falar, é muito melhor assim. É mais gostoso viver perdoando sempre. É mais gostoso dar para o outro a outra face. É mais gostoso aceitar, sofrer e andar 2 quilômetros com o meu amigo quando ele pede para mim. É mais fácil eu abrir mão das minhas coisas e dar o meu manto, dar tudo que eu tenho para o outro e ficar sem nada para mim e só deixar Deus ver isso e me justificar e depois viver da providência. Então, é muitas vezes que você vai preferir experimentar, você vai escolher experimentar essa vida e você vai dizer: como eu sou livre, estou desapegado de coisas que antes me prendiam. Eu não sou mais escravo do mundo e nem das coisas. Não preciso dessas coisas para viver, mas eu uso delas com uma liberdade, com amor,
doando também para o outro que também precisa, você vai fazer uma escolha verdadeira. E é isso que é viver plenamente o dom da vontade divina. Uma força dinâmica que vai transformar você plenamente de dentro para fora, preferindo viver assim, como Jesus vivia, que vai te purificar, que vai te enobrecer e vai te divinizar de dentro para fora. Você não vai querer mais pecar, você não vai mais querer as suas paixões, você não vai mais colocar nada na frente dessas verdades, dessa vida divina transformada em sua vida. Quando o homem vive então com essa vida com Deus, ele experimenta a verdadeira santidade, a verdadeira liberdade e felicidade. Nesse texto, Jesus revela e restaura essa comunhão, essa informação, né? Então, ele destaca que sua missão na Terra foi, acima de tudo, revelar e restaurar esse conhecimento do que é a vontade de Deus entre nós, seres humanos. Sua vida, então, foi para isso. Suas humilhações, suas renúncias, sua paixão, sua morte, foram meios para fazer conhecer, então, essa vontade do Pai e oferecer ao homem, então, essa vida, essa possibilidade ali de retornar à santidade perdida. A obra de Jesus não se limita somente a salvar o homem em si, trazendo Deus para a terra, nessa comunhão com os sacramentos, não. Ele visa também a santificação, que é uma vida contínua de comunhão. A vontade de Deus é um elo que une a criação, a redenção e a santificação, tornando-as como uma única obra de amor e misericórdia constante. Então, nos convida esse texto que ele ditou a Luísa para uma profunda reflexão sobre a importância de viver com a vontade divina, que nos mostra que a criação, a redenção e a santificação são partes de um mesmo plano divino, cujo objetivo final é a restauração dessa comunhão entre Deus e o homem. A vontade de Deus não é apenas um conceito teológico, mas é uma realidade verdadeira, viva, que transforma e santifica constantemente os atos daqueles que a abraçam. Que possamos, então, como esse texto nos sugere, buscarmos conhecer e viver essa vontade de Deus em nossas vidas, permitindo que ela nos guie, nos purifique e nos conduza à plenitude da santidade. Assim, as obras de redenção e da santificação terão seus plenos efeitos em nós e seremos verdadeiramente participantes dessa herança divina. Quero, então, que você tenha conseguido como que eu posso dizer a palavra? Perceber o quão grande são essas verdades do livro do céu, dados à serva de Deus católica Luísa Picarreta, sobre essa vida de volta com Deus. Como é simples e, ao mesmo tempo, complexo, porém, muito fácil de compreender. Dá para a gente entender tudo o que Deus fez e por que e para que fez, e ainda está fazendo para poder restaurar essa comunhão com você. Ele só pensa nisso. O mal que está acontecendo, tudo que te rodeia, são as escolhas humanas que ele deixa acontecer. Chama a vontade permissiva que permite o homem, com a sua liberdade, agir para o bem ou para o mal. E isso nos rodeia, isso nos cerca, mas isso não atrapalha de forma alguma a nossa escolha de viver a vontade divina. Porque Jesus ensinou que viver a vontade divina é no meio dessa realidade, aonde você vai perdoar aquele que te ofendeu, em que você vai amar o seu inimigo, e você vai esperar o outro, que você vai andar um pouco mais para conseguir alcançar os objetivos do seu irmão e seus ao mesmo tempo. E assim, é no meio dessa confusão que a gente vai viver a vontade de Deus ensinada por Jesus. Não é difícil. Se ele conseguiu, mas ele é Cristo, ele é Deus. Se ele conseguiu e ele nos deixou o seu caminho, ele também nos dá a força espiritual pela ação do seu Espírito derramado na igreja, em nós, para nós, de podermos ter essa luz em nós, nos iluminando, nos inspirando e nos orientando dia a dia, nos dando a coragem e força para fazer acontecer esses milagres diários em nossos atos de amor para conosco mesmo e com o próximo. Também temos que ter atos de amor para conosco, que é relevar os nossos maus pensamentos, os nossos pessimismos, abrir mão desses pensamentos que não levam a gente a viver a vontade de Deus. São muitos pensamentos contrários que vêm no nosso ser, tentações indiretas e diretas
através das pessoas que nos convidam a fazer coisas contrárias ao que a vontade de Deus nos pede, e nós temos que saber falar não muitas vezes. Por isso o caminho é longo, mas estamos aí com você para te ajudar a compreender mais e mais o que é viver assim. Confie, não é impossível. Jesus, eu confio em vós. Temos muito mais a falar sobre isso. Mas até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.